De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil lidera o ranking de cirurgias plásticas no mundo. As cirurgias mais realizadas no Brasil são lipoaspiração e colocação de próteses mamárias. O cirurgião plástico e professor Fábio Kuroyanagi responde a dúvidas frequentes das mulheres. Dr. Fábio, quais os tipos de prótese que são mais utilizados hoje? Bom, as próteses variam de acordo com a marca, né, da empresa que faz a prótese. Existem diversos modelos, diversos tipos que são usados. As próteses podem variar de acordo com o volume, né, que de um tamanho para outro pode variar de 20 ml a 25 ml, né? E também uma outra variável, né, é a forma da prótese. Por exemplo, existem prótese redonda, né, que é a mais usada, e existem próteses também no formato anatômico, né? Ou em forma de gota, como alguns dizem. Outra variável importante também nas próteses é a cobertura, é a textura da prótese. Existem próteses lisas, como essa aqui, né? Existem próteses texturizadas, né, que elas têm uma textura em volta da prótese. E existem próteses com uma cobertura que chama de poliuretano, que ela adere mais aos tecidos. São algumas das variáveis. Uma outra variável que existe também seria em relação à projeção da prótese. Existem próteses menos projetadas, né, e existem próteses mais projetadas. Por exemplo, essa aqui é uma super alta e essa uma alta, por exemplo, né? Seriam as variáveis, né, das diversas próteses que existem no mercado. Doutor, sobre o tamanho, por exemplo, eu posso chegar aqui no consultório e falar: ai, doutor Fábio, eu quero colocar 500 ml. Posso fazer isso ou tem algum pré-requisito? Como que funciona? Bom, isso é comum de acontecer, né? A paciente tem o direito de pedir aquilo que ela quer, mas nem sempre isso é possível, né? Usar o tamanho que a paciente deseja. Né? Nós realizamos diversas medidas, né? A gente faz a medida, por exemplo, da circunferência torácica, a gente faz a medida onde fica localizado o sulco mamário, a posição da areola e do mamilo, né? Então, são diversas medidas que são realizadas, a altura, o peso da paciente, a quantidade de mama que já existe, né? Todas essas medidas são usadas para o cirurgião plástico escolher qual a prótese mais adequada. Então, às vezes, esse tamanho não é possível ser colocado na paciente, mesmo que ela deseje. Doutor, outra dúvida. A pessoa põe a prótese, depois na hora de fazer algum exame para detectar alguma doença, algum câncer, a prótese não interfere na hora de fazer? A prótese ela não interfere em nada para a realização do ultrassom de mamas e nem mesmo para mamografia. Então, a gente pode usar tranquilamente a prótese, não tem problema nenhum para rastreamento de câncer. E é curioso, inclusive, existe um trabalho, né, uma pesquisa que mostrou que a prótese, curiosamente, ela seria como se fosse um fator de proteção para câncer. E isso é um dado bastante curioso, porque, na verdade, a prótese ela não protege contra o câncer. Você não vai evitar de ter um câncer por causa da prótese. Mas esse trabalho, o resultado desse trabalho se deu, na verdade, porque as mulheres que colocam prótese de silicone costumam realizar uma visita, né, mais frequente ao médico para o controle da prótese. E por isso consegue detectar câncer quando aparece em estágios mais iniciais. Então, o fator protetor, né, que a gente fala, seria realmente pela visita mais frequente da paciente com o seu cirurgião. Na hora de amamentar, muitas mulheres têm a insegurança, falam: gente, se eu colocar prótese, não tive filho ainda, depois não vou poder amamentar? Pode ou não pode amamentar se colocar a prótese? A prótese de silicone, ela não altera em nada a amamentação, né? Então, não há contato da prótese de silicone com o leite, né? A prótese é colocada geralmente entre a glândula e o músculo.
Então, não se prejudica em nada para a amamentação.